Caros irmãos, queridas irmãs, o terceiro domingo do Advento é chamado de Domingo Gaudete. Essa é a primeira palavra da antífona de entrada da missa de hoje. São palavras tiradas da carta de São Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, o Senhor está perto. Tanto no terceiro domingo do Advento, quanto no quarto domingo da Quaresma, nós usamos a cor rosa como cor litúrgica. Esses dois domingos são chamados de Domingos da Alegria. O terceiro do Advento, Domingo Gaudete. O quarto da Quaresma, Domingo Letare. Alegra-te, alegrai-vos. E o que eles têm em comum é que são o penúltimo domingo do seu respectivo tempo. O terceiro domingo do Advento é o penúltimo domingo do Advento. O quarto domingo da Quaresma é o penúltimo domingo da Quaresma. O que significa que nós estamos nos aproximando das celebrações para as quais nós nos preparamos nesses tempos. E a própria antífona de entrada nos traz o motivo da nossa alegria. Alegrai-vos, o Senhor está perto. Então, não só porque logo nós celebraremos o Natal, porque já passamos da metade do Advento, ou seja, nós já estamos mais perto do Natal do que do início do Advento. Já são 3 velas acesas na coroa das 4. Mas o motivo da nossa alegria é que Deus está perto de nós, que Deus é próximo, não está longe, que Deus não é indiferente, que Deus não nos abandona, que Deus não se esquece de nós, mas que Ele está perto e que Ele vem para nos salvar, para nos libertar. Deus visitou o seu povo e o libertou, como diz Zacarias no Cântico do Benedictus. Então, a alegria deste domingo é a alegria da salvação, é a alegria do perdão, da reconciliação, é a alegria do Evangelho. E de fato, embora o tempo do Advento seja um tempo penitencial, assim como a Quaresma, é um tempo de feliz expectativa, de alegre espera. É marcado pela esperança. A Quaresma tem um aspecto mais sisudo, mais austero, porque nós nos preparamos para celebrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Aqui nós nos preparamos para o nascimento de Jesus. Então é mais como aquela preparação que os pais fazem, que Maria e José fizeram para receber uma criança que nasce. É o enxoval que precisa ser preparado, o quarto do bebê e aquela espera pelo momento do parto, o momento da chegada da criança. Então, todo esse tempo, embora seja penitencial, porque nós precisamos preparar o nosso coração, arrumar a nossa casa, mas é marcado pela alegria. A primeira palavra, nós poderíamos dizer assim, a palavra que inaugura o Novo Testamento é justamente alegra-te.
É o que o anjo Gabriel diz a Nossa Senhora: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Depois a visita de Nossa Senhora, já grávida de Jesus, a casa de Zacarias e Isabel também é marcada pela alegria. O cântico do Magnificat: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. Os anjos na noite do Natal dirão aos pastores: eu vos trago uma notícia que será motivo de grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu para vós um Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, todo esse tempo, todo esse mistério do Natal que nós nos preparamos para celebrar é marcado pela alegria, porque se trata do cumprimento das promessas de Deus. Deus é fiel, Deus não abandonou o seu povo. A palavra de Deus é verdadeira, tem credibilidade, porque Ele não nos engana, Ele não se engana nem nos engana. A sua palavra se cumpriu, Deus nos visitou e nós nos preparamos para recebê-lo. O profeta Isaías, na primeira leitura, ele que nos acompanha durante todo o advento, fala com os exilados, fala com aqueles que estavam no cativeiro da Babilônia, anunciando-lhes o retorno para casa. Aquelas pessoas, durante 70 anos, é o tempo que durou o exílio, durante 70 anos, eles estiveram na Babilônia, dobrando os joelhos, levantando as mãos para o céu e clamando e suplicando a Deus misericórdia, para que os livrasse daquela situação de escravidão, de opressão. Imaginem uma pessoa que foi sequestrada. A pessoa foi sequestrada, está num cativeiro, num quartinho escuro, com pouca comida, com pouca água, sendo ameaçada de morte, não sabendo se vai sobreviver ou não. De repente, ela ouve um barulho, a pessoa num quarto fechado, geralmente é assim, né? Os cativeiros não tem janela, só tem uma porta, não dá para saber se é dia, se é noite. Aí ela escuta um barulho, gritos, e de repente a polícia arromba a porta. É a polícia que estourou o cativeiro e que veio para libertar aquela pessoa. Imaginem a alegria e ao mesmo tempo o alívio dessa pessoa. É a alegria da salvação, de alguém que estava algemado, de alguém que estava preso e que finalmente foi libertado. Lhe foi restituída a vida, lhe foi restituída a liberdade. O profeta Isaías diz para os exilados, os cativos na Babilônia: alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio, germine e exulte de alegria e louvores. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Vocês estão cansados de dobrar os joelhos? Vocês estão cansados de elevar as mãos e de clamar a misericórdia de Deus? Já sem esperança, desanimados, tristes? Fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados. E em seguida vem a antífona de comunhão de hoje. É o que nós vamos cantar no momento da comunhão. Dizei às pessoas deprimidas, dizei aos desanimados, dizei aos tímidos: criai ânimo, coragem, não tenhais medo. Eis que vem o vosso Deus, Ele mesmo vai salvar-vos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. O Senhor vem libertá-los, vocês vão voltar para casa, vão voltar para Jerusalém.
Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos. Vejam essa descrição que o profeta Isaías faz dos deportados, dos exilados, dos cativos que estão na Babilônia, voltando para casa, infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. E nós sabemos que, para nós cristãos, o exílio é esta vida, como nós rezamos na Salve Rainha, os degredados filhos de Eva, ou seja, os exilados filhos de Eva. Depois deste desterro, depois deste exílio, mostrai-nos Jesus. Voltar para casa para nós é ir para o céu depois desta vida. Jesus veio nos salvar da escravidão do pecado e da morte, para nos levar de volta para casa, para nos levar para o céu, para Jerusalém celeste. São Tiago, na segunda leitura, diz palavras muito parecidas com as de Isaías. Ele diz: ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Então também, como aquele povo do Antigo Testamento esperou durante séculos a vinda do Messias, e muitos desanimaram, e muitos desacreditaram, mas outros tantos permaneceram acreditando, fiéis. São Tiago diz: nós também esperamos a vinda do Senhor, a sua vinda gloriosa. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Tomemos por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, aqueles homens e mulheres justos, santos, que viveram no Antigo Testamento. Ficai firmes e fortalecei os vossos corações. Então, quando nós passamos por alguma dificuldade nesta vida, e são muitos desafios, muitas tribulações, enfermidades, sofrimentos, nós devemos nos lembrar: Deus está perto, o Senhor está próximo de mim, Ele me ama, é meu Salvador. Valerá a pena, porque eu receberei a recompensa. Eu vou voltar para casa, ainda bem, eu vou morar no céu. Apesar de tudo isso, esse é o motivo da nossa alegria, mesmo em meio a tristezas, mesmo em meio a dificuldades. Nós devemos nos lembrar disso. O Evangelho nos fala novamente de São João Batista, como no domingo passado, mas tem uma diferença importante. No domingo passado, São João Batista estava onde? No deserto. A voz que clama no deserto, pregando, batizando, e as pessoas vinham a ele. No Evangelho de hoje, João Batista está na prisão. E é interessante porque foi João Batista quem apontou Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi São João Batista que disse para os seus discípulos que Jesus era o Messias. João Batista, quando batizou Jesus, ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu amor. João Batista viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba, visivelmente. Falou para os discípulos dele seguirem Jesus. Santo André e São João fizeram isso, eram discípulos de João Batista e imediatamente se tornaram discípulos de Jesus, seguiram Jesus. Mas agora João Batista está na prisão e ele manda alguns dos discípulos dele perguntarem a Jesus: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Ou seja, você é mesmo o Messias? Por que será que João faz essa pergunta? Então,
Há duas interpretações principais. Os intérpretes se dividem aí. Alguns vão dizer assim: João Batista na prisão vacilou na fé. Por quê? Bom, esperava-se que o Messias, quando viesse, libertaria Israel. E João Batista estava preso. Então João Batista, naquele momento, duvidou, vacilou na fé e pediu que perguntassem a Jesus se ele era mesmo o Messias, embora ele mesmo tenha dito para os seus discípulos que Jesus era o Messias. Porque muitas vezes, em momentos assim, pode ser que a nossa fé fique abalada. Outros intérpretes vão dizer assim: não, João Batista era um homem de fibra, João Batista era um homem santo, firme, ele não duvidou, mas alguns dos seus discípulos continuavam apegados a ele. Embora João Batista dissesse que eles deviam seguir Jesus, continuavam ali próximos de João Batista. E então João Batista mandou que eles fossem perguntar a Jesus, para que eles seguissem Jesus, para eles ouvirem do próprio Jesus que ele era o Messias, e já não seguissem João Batista, que estava preso, mas que fossem seguir Jesus, que se tornassem discípulos de Jesus. Seja como for, a resposta de Jesus é: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Ou seja, os sinais que Jesus realizava, os milagres, as curas, os prodígios. O que é que o profeta Isaías diz na primeira leitura? Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Então nós temos aqui claramente a profecia e o seu cumprimento. O que Jesus está dizendo é o que o profeta Isaías disse que aconteceria então, ou seja, quando o Messias viesse, está acontecendo. Isaías disse que os cegos enxergariam, os cegos estão enxergando. Disse que os surdos ouviriam, os surdos estão ouvindo. Que os paralíticos andariam, os paralíticos estão andando. Tal como disse Isaías, está acontecendo. Então não há dúvida, eu sou mesmo o Messias. Vocês não precisam acreditar na minha palavra. Vejam os sinais, a confirmação de que eu sou mesmo o Messias. Não tenham dúvida. E depois que os discípulos de João Batista vão embora, Jesus começa a falar sobre ele e faz um grande elogio a João Batista, dizendo que João Batista é mais do que um profeta, porque, como nós já dissemos, os profetas antigos apontavam para o futuro. João Batista aponta para o presente, para a promessa de Deus já cumprida, já realizada. João Batista pôde ver o Messias. Isaías não viu o Messias, Jeremias não viu o Messias, Moisés, Abraão, Davi acreditaram na promessa, mas não viram a promessa realizada, cumprida. João Batista viu o Salvador diante dos seus olhos. Então Jesus diz: de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Ele é mais do que um profeta. É um grande elogio que Jesus faz a João Batista. Mas aí Jesus completa, dizendo algo que parece contraditório. Ele diz: no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que significa o menor no reino dos céus é maior do que ele? João Batista
de todos os homens que já nasceram até aquele momento, é o maior. Nenhum é maior do que ele. Ele é o precursor do Messias. A profecia de Isaías se refere a ele: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Mas se comparado a quem vem depois, João Batista é menor. E quem é que vem depois? Nós, a igreja. Nós pertencemos ao tempo da igreja, à última etapa da história da salvação. Então, como é que a gente vai entender isso? Que nós então somos maiores do que João Batista? Sim. Nós somos mais privilegiados do que ele. Não é que nós sejamos talvez mais santos do que João Batista, né? Mas, ora, basta pensar o seguinte: nós estamos aqui reunidos para celebrar a Eucaristia. Nós vamos comungar o corpo e o sangue de Jesus daqui a pouco. João Batista nunca comungou Jesus na Eucaristia. Não teve esse privilégio. Porque João Batista está ali na transição, na passagem entre o Antigo e o Novo Testamento, com um pé no Antigo Testamento e com outro pé no Novo. Ele morreu antes de a nova aliança ser selada no sangue de Cristo, o Cordeiro que ele mesmo apontou e disse que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O batismo de João passou, porque era inferior ao batismo de Cristo. Ele mesmo disse: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é maior do que eu, ele batiza com o Espírito Santo. O batismo que nós recebemos, o batismo de Cristo, o batismo cristão, é maior do que o batismo de João, porque o batismo de João não comunicava a graça, não apagava os pecados. O batismo que nós recebemos, sim. Então, quão privilegiados nós somos, e isso deve ser para nós motivo de grande alegria, já que hoje é o domingo da alegria. Quão felizes nós somos por termos nascido num berço católico, ou por termos nos tornado católicos em algum momento da nossa vida. É um motivo de grande alegria nós pertencermos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, sermos batizados, sermos crismados, podermos celebrar a Eucaristia, podermos comungar o corpo de Jesus, termos a Virgem Maria como mãe, termos a possibilidade de nos reconciliar com Deus na confissão, enfim, os sacramentos, de modo geral, de nós fazermos parte da igreja. Isso deve ser para nós motivo de grande alegria, saber que um dia nós vamos morar no céu. Então Jesus diz: daqui para trás, ninguém é maior do que João Batista, nenhum de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista não comungou, nós podemos comungar. João Batista não recebeu o batismo cristão, nós recebemos. Então que isso seja para nós sempre motivo de grande alegria, esse privilégio que Deus nos deu de pertencer à sua igreja. Que nós sejamos agradecidos a Deus e possamos viver à altura do Evangelho de Cristo, possamos corresponder a este dom, a esta graça que nos foi concedida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.